Mais uma vez a gente volta a falar das ameaças ambientais que o Brasil enfrenta. Depois das enchentes no Rio Grande do Sul, das queimadas no Pantanal, das denúncias de desmatamento no Cerrado, os olhos do Brasil se voltam outra vez para a maior floresta tropical do mundo. A Amazônia volta a arder e parece que nem mesmo os alertas emitidos constantemente pelas autoridades ambientais ou os desastres climáticos ocorridos esse ano são capazes de conter a ganância do agronegócio. Depois de superar recordes no mês de julho, só o estado do Amazonas registrou quase 3.000 focos de queimadas na floresta nos primeiros 10 dias de agosto, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ao todo, 22 dos 62 municípios do estado decretaram emergência ambiental. Por um período de 180 dias está proibida a prática de fogo com ou sem uso de técnicas de queima controlada. Mas isso parece não significar nada para a turma que segue incendiando a Amazônia. É tanta fumaça que a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para a região oeste do estado devido à poluição gerada pelas queimadas no norte do país. Apesar do desmatamento ter diminuído desde a posse do presidente Lula, está claro que o desmonte promovido pelo governo genocida do Bolsonaro nos órgãos de fiscalização ainda cobra um preço alto. O esquema funciona assim: os criminosos ateiam fogo em terras públicas, expulsando os povos que ocupam tradicionalmente essas áreas. Em seguida, desmatam o que sobrou e ocupam o solo com rebanhos bovinos para, na sequência, reivindicar a posse daquela terra. Eles contam para isso com a perspectiva de regularização fundiária sobre as terras roubadas ou mesmo com a conivência dos cartórios de imóveis ou até com a anistia do desmatamento ilegal. E o pior é que o Estado brasileiro tem buscado institucionalizar a grilagem de terras através de diferentes ações. As medidas de flexibilização da regularização fundiária e ambiental adotadas nas últimas décadas, a ausência de fiscalização dos registros de propriedades rurais nos cartórios de imóveis, assim como a conivência do judiciário com a apropriação ilegal de territórios tradicionais, promovem o aumento do desmatamento e impactam os modos de vida dos povos do Pantanal, do Cerrado e da Amazônia. No Brasil, hoje, um dos principais desafios na área ambiental é zerar o desmatamento da Amazônia. E a fumaça que se espalha pelo país mostra que esse desafio ainda está longe de ser vencido. Para analisar os efeitos devastadores das queimadas na Amazônia, está no ar pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts mais um La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. E começamos a 15ª edição do La Base Brasil, dando as boas-vindas a ela, Rebeca Neto. O que você traz pra gente hoje, Beca? Oi, Juliano, Indira, Richard e todo mundo que nos acompanha. Hoje a gente disseca a situação alarmante do que está acontecendo na Amazônia. E dados não faltam para provar a tragédia que está se vivendo no norte do país. De volta à nossa bancada, Richard Nascimento, que estava cumprindo missões revolucionárias no norte do país. O que caiu na rede, meu irmão? Valeu, Juliano. Salve, bancada. Todo mundo está acompanhando. Continuarei cumprindo missões revolucionárias no norte e, enquanto eu estiver lá, o Cauê vai me substituir grandiosamente, como ele sempre faz. Bom, Juliano, muito fogo na Amazônia. Incêndios por toda parte, seca, mas os jornais e parte dos políticos ficaram assustados porque a fumaça chegou no Centro-Sul. Parece que o problema só é real quando bate a porta de quem controla o poder nesse país. Mundo afuera, Indira Maga, bem-vinda, querida. Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Hoje a gente vai trazer as atualizações sobre a guerra na faixa de Gaza e falar sobre o que tem se noticiado como as últimas tentativas de cessar fogo. Fundamental a gente seguir falando do que está acontecendo na faixa de Gaza, é isso. E hoje a gente ainda vai entrevistar a ativista socioambiental e diretora do Instituto Araiara, Nicole Oliveira. Começa agora o 15º episódio do La Base Brasil. E aliás, se você não assistiu ou não escutou os outros episódios, você pode conferir a playlist no nosso canal no YouTube, que está aqui na descrição do vídeo, ou também dar uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E não esquece, claro, de seguir a gente no Instagram e no TikTok para saber quando sai episódio novo no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Então, bora lá.
A crise climática é real e é agora, e a gente não usa essa frase aqui no Labase para ganhar like ou para soar apocalíptico. Ela é uma constatação de sul a norte do país a gente está vivenciando a emergência das mudanças do clima. Dessa vez, é a Amazônia que está de novo em chamas. No primeiro semestre de 2024, as queimadas na região já bateram um recorde e, como os especialistas vêm apontando, as causas são múltiplas. No ano passado, o bioma passou por uma seca histórica, em decorrência especialmente aí dos efeitos prolongados do fenômeno El Niño. E essa estiagem deixou a região muito mais vulnerável aos incêndios. Junto com isso, algumas áreas amazônicas tiveram um volume de chuva muito menor do que esperado, o que contribuiu também substancialmente para esse recorde. O relatório, que analisa aí os incêndios florestais e foi produzido por 44 pesquisadores, incluindo 3 brasileiros, mostra que as secas aliadas às condições meteorológicas explicam 68% das queimadas na região amazônica. Mas, além disso, os estudos também afirmam que é preciso considerar as ações antrópicas, como o desmatamento, o agronegócio e a fragmentação aí das paisagens naturais. Pois é, Beca, é inegável que as mudanças climáticas ampliam o risco das condições favoráveis de incêndios. E nessa conta, a gente ainda precisa considerar que nos locais em que as taxas de emissão de gases do efeito estufa são mais altas, a probabilidade de ocorrência vai ser ainda maior. Por isso, no caso da Amazônia, o desmatamento zero deve ser a prioridade das prioridades. E o aquecimento global, Juliano, contribui, mas a mão humana também dá a sua cota de colaboração nessa equação muito perigosa. Bom, então vamos para alguns dados aí que dimensionam o tamanho da calamidade que essa região está passando. De 1º de janeiro até o dia 19 de agosto desse ano, foram identificados 42.307 focos de calor na Amazônia. Para a gente ter uma noção, no mesmo período do ano passado, foram contabilizados 22.596 focos. É um aumento aí de quase 90%. E analisando só o mês de agosto, o cálculo ainda é muito mais assustador. Do primeiro dia ao dia 15, de 2024, foram encontradas 4.548 queimadas. Já em 2023, foram registradas 1.259 focos. Então, isso é um aumento de 261% no mesmo período. Mas agora, o número mais impressionante que a gente traz aqui para vocês. O primeiro semestre desse ano teve 26.246 quilômetros quadrados de área queimada. Ouvindo, até a gente não consegue ter a dimensão do que isso significa, Então, para te ajudar, eu digo que isso equivale a mais de 3,5 milhões de campos de futebol. Sim, milhões. Rebeca, pior que não dá nem pra gente parar e respirar, literalmente, para entender a dimensão dos números que tá por trás, Porque isso é um número extremamente absurdo, mas aí a gente começa a entender como a fumaça chegou até em cidades de Santa Catarina e até do Rio Grande do Sul, por exemplo. Richard. Para quem não acompanhou, então, na última semana, várias cidades aí do sul do Brasil registraram um céu nebuloso com o sol avermelhado. Já nessa terça-feira, cidades do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também sentiram a fumaça. Então, segundo os especialistas, isso acontece porque as correntes de ar quente do norte formam uma espécie de rio atmosférico, que conduz a fumaça da floresta até o Rio Grande do Sul. Com esse cenário, na última quinta-feira, no dia 15, o Brasil foi colocado em 5º lugar, como o país mais poluído do mundo. O monitoramento é feito por uma plataforma internacional aí que cataloga a qualidade do ar desde 2007. Então, vale destacar que dos 10 municípios com a pior qualidade do ar do país, 8 estão localizados na Amazônia. Diante dessa situação, o Ministério do Meio Ambiente informou que triplicou aí o efetivo para atuar na crise, colocando mais de 1.000 profissionais, 15 aeronaves e 33 embarcações. Foram disponibilizados já 405 milhões de reais do Fundo Amazônia para apoiar os corpos de bombeiros aí dos 9 estados da Amazônia Legal. E com essa situação, Rebeca, o que não tem faltado são os oportunistas da direita querendo colocar a culpa, claro, no governo Lula. Pois é, Indira? Por isso que o Ministério do Meio Ambiente tem reforçado aí a divulgação das principais ações na região. Conforme o relatório anual do desmatamento, no ano de 2023, a área desmatada foi de aproximadamente
4.500 quilômetros quadrados, o que representou aí uma queda de 62%, se a gente for comparar com 2022, aliás, que é o último ano do governo Bolsonaro. Nos estados do Amazonas, de Rondônia e de Acre, que são considerados aí a região mais alarmante, né, na devastação, a queda foi de 74%. Dos 50 municípios que mais perderam vegetação nativa em 2023, 13 estão presentes na lista de municípios do bioma Amazônia considerados prioritários e todos eles apresentaram uma queda, sim, na área desmatada em relação a 2022. Mas então você pode até estar se perguntando, então, como que a gente chegou nesse número recorde de queimadas? A diretora de ciências a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, Anne Alencar, disse em entrevista à BBC em junho que, abre aspas, a Amazônia está um barril de pólvora por causa da seca. Politicamente em alvoroço, né, por causa das eleições municipais, e além disso, está dominada pelo crime. Aí fecha aspas. É uma soma de fatores que, como pano de fundo, tentando passar despercebido, estão os interesses dele, claro, o agronegócio, derrubando a floresta para criar gado e para plantar soja. E a gente precisa lembrar que os efeitos gerais dessa ofensiva sobre a floresta amazônica vão implicar em menos chuva, temperaturas mais elevadas e, consequentemente, em mais vulnerabilidade da floresta às queimadas. Juliana, eu aproveito e trago aqui outro dado bastante alarmante também. Segundo o MapBio, que faz aí o monitoramento da área de pastagem desde 2000, só na Amazônia já foi 1 bilhão de hectares de floresta transformados em pasto para gado. A pesquisadora do INPE, a Luciana Gatti, em entrevista aí para o portal da Amazônia Real, disse, aí abre aspas, esse é o agronegócio brasileiro que quer transformar o Brasil na fazenda do planeta. E é exatamente esse o motivo de ter a catástrofe que a gente acabou de observar depois de um curto período de tempo no Rio Grande do Sul, fecha aspas. E para que essa máquina funcione, a gente sabe que eles atacam por todas as frentes. E uma das principais é o Congresso Nacional, é claro. A gente tem um episódio aqui do La Base Brasil, inclusive, que a gente fala só sobre o pacote da destruição. Bom, daquele conjunto lá de medidas que flexibilizam ou distorcem, né, as leis ambientais, 8 dos 25 projetos de lei já estão no estágio muito avançado. A bancada do boi não dorme no ponto, né? E como a gente já falou aqui também, Rebeca, a Frente Parlamentar do Agro, além de ampla, é a que tem a maior força dentro das duas casas, né? E tragédias como as das enchentes, né, no Rio Grande do Sul definitivamente não comovem essa turma, Richard. O que evidencia ainda mais o papel do Estado e governos, né, na mitigação aí dos efeitos das mudanças climáticas. Inclusive, nada melhor do que um ano eleitoral para a gente analisar qual o posicionamento dos candidatos em relação às pautas ambientais, né? Sobra gente falando que a responsabilidade é exclusivamente da natureza, como se por trás disso não tivesse uma gama enorme de ações humanas. E um exemplo, claro, foi o fatídico Dia do Fogo. E caso você não se lembre, isso aconteceu nos dias 10 e 11 de agosto de 2019, quando produtores rurais do Pará se mobilizaram para atear fogo na floresta. Em apenas 2 dias, segundo o INPE, foram detectados 1.457 focos de calor no estado. Bom, já se passaram 5 anos e o que restou foi um legado de impunidade para os fazendeiros locais supostamente envolvidos aí nessa ação criminosa. Esse ano, o Greenpeace Brasil revisitou as 478 propriedades onde foram, né, identificados aí focos de fogo. E eles constataram que as fazendas seguem com um alto índice de desmatamento e queimadas recorrentes. É pela certeza da impunidade que eles continuam agindo. Para essa turma, parece conveniente que a Amazônia esteja em chamas outra vez. Pois é, Indira. Inclusive, nessas visitas que foram realizadas, o Greenpeace averigou que as áreas queimadas já estão sendo utilizadas aí para expansão da agropecuária. Quando aconteceu o Dia do Fogo, o próprio Bolsonaro, o presidente na época, tentou justificar e atribuindo o caso às secas do inverno. Mas a morosidade nas investigações e a ausência, né, de responsabilização, de fato, acaba incentivando que essa prática continue acontecendo na região.
Outro ponto levantado por essa organização ambiental foi sobre a concessão de créditos rurais para essas propriedades. 29 fazendas que estiveram envolvidas no evento receberam mais de 200 milhões de reais dos bancos da Amazônia, do Brasil, Sicredi e John Deere. A verificação antes dessas concessões deveria ser obrigatória e periódica, exigindo aí, né, o cumprimento dos critérios socioambientais. Além do mais, nos casos de violação das normas, a suspensão das operações de crédito também deveria acontecer imediatamente. Rebeca, e se a gente quer, de fato, pensar nas possíveis saídas para a crise climática, identificar os responsáveis que contribuem para esse aceleramento das mudanças é fundamental. E os bancos e a justiça têm total responsabilidade nisso também, né? É um trabalho que também precisa acontecer em conjunto, Richard, assim como os governos estaduais. E para fechar, então, aqui o nosso bloco, em julho, a Operação Greenwashing da Polícia Federal revelou um esquema de grilagem de 530 mil hectares de terras públicas no Amazonas, envolvendo aí empresários que lucravam ilegalmente, né, com créditos de carbono. A área grilada, avaliada em 800 milhões de reais, foi utilizada para fraudar documentos e vender créditos de carbono, além de extração ilegal de madeira, né, gerando 120 milhões de reais para a organização criminosa. Esse é um caso que expõe como que a impunidade que a gente falou aqui está diretamente relacionada com o que acontece hoje na Amazônia. Além das questões meteorológicas, de pouca chuva e um El Niño mais intenso da história, a gente tem um conjunto de fatores que envolvem o agronegócio predatório, que se ampara na grilagem, nas queimadas criminosas e por aí vai. É isso, obrigado, Rebeca. A gente vai agora ao quadro Caiu na Rede, com ele, o Richard Nascimento. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Bem, não dá para dizer que o tema das queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, tem sido a pauta central na imprensa e nas redes. Mesmo com esses dados absurdos que a Rebeca bem apresentou, o assunto tem passado de uma forma morna e essa semana só chamou mais atenção porque a fumaça chegou em diversos estados do Centro-Sul. Nem mesmo a grave seca que algumas regiões da Amazônia estão sofrendo está ganhando destaque nos jornais. Para se ter ideia da gravidade, alguns pontos do Rio Madeira simplesmente secou. E aqui eu já queria deixar toda a minha solidariedade para as milhares de pessoas que estão sendo afetadas por essa situação. Mas bora lá dar aquele giro pelo que saiu por aí. Ainda no início do mês, no dia 2 de agosto, a Folha de São Paulo fez um editorial reforçando que a floresta amazônica já vinha secando com as queimadas, com as entradas de luz das estradas abertas e com um corte seletivo de madeira. Agora, somado com o aquecimento global e o El Niño, o medo seria de que a região se degrade tanto que vire uma savana, inclusive. O jornal ainda destacou que o governo federal colocou mais de 3 mil brigadistas na luta contra o fogo e liberou 405 milhões de reais para os bombeiros da região. Já no fim, a Folha vem bem enfática e diz, e abre aspas para ela, mas só a devastação só arrefecerá de fato quando o poder público lograr vitória sobre as queimadas ilegais e a grilagem que tem na abertura de pastos o primeiro passo para assambarcar terras públicas. A mesma linha que a gente tratou até agora, né, Richard? Não tem muito segredo sobre qual é o caminho para que a gente evite uma savanização da floresta. Não tem segredo. Pois é, Rebeca, e o Estadão ele ficou mais no impacto imediato das queimadas. Deu destaque para a fumaça nos estados do Sul, para o cancelamento de voos no aeroporto de Porto Velho e para a colocação do Brasil no nível de qualidade do ar. Já em coluna no Globo, o Bernardo Melo Franco fala sobre a tentativa de liberação para a pavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Bom, e explicando mais um pouquinho. Aqui, para quem não está familiarizado, né? A estrada tem causado bastante divergência, inclusive dentro do próprio governo. Entre os que defendem estão o Ministério dos Transportes, comandado pelo Renan Filho, do MDB, e os parlamentares da região norte, como o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas.
Do outro lado, temos a própria ministra Marina Silva, junto com ambientalistas e especialistas do clima, que afirmam que, sem dúvida, sem as devidas medidas de mitigação e governança, a ação pode gerar, inclusive, um aumento desenfreado do desmatamento na Amazônia. Bom, e voltando à coluna do Globo, o Bernardo Mello critica a postura do presidente Lula, já que, publicamente, ele não tem saído muito em defesa da sua ministra, né? Segundo o jornalista, e abre aspas para ele, parece mais fácil apelar à consciência alheia e discursar sobre os humores do planeta. Fecha aspas. Já no cenário internacional, o New York Times, em julho, já tinha alertado sobre o número recorde de queimadas na Amazônia e no Pantanal. Eles destacaram que, ainda que faltasse semanas para chegar à época mais crítica da seca, os focos já ocorriam em maior número do que anos anteriores. O jornal também destacou, e abre aspas, o desmatamento, que é a causa habitual dos incêndios na Amazônia, diminuiu drasticamente sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometeu a frear a destruição do meio ambiente. No entanto, agricultores, pecuaristas e outras pessoas que invadem a floresta de maneira ilegal continuam provocando incêndios de forma rotineira e fecha aspas. E eu também acrescentaria os garimpeiros ilegais nessa listinha aí. Já em outros veículos, como o Euronews, por exemplo, tem destacado os incêndios no Canadá, na Amazônia, na Grécia, apontando como as mudanças climáticas triplicam as chances das queimadas. O mundo olha para o que acontece na Amazônia, mas o fato é que para onde a gente olha, o número de desastres ambientais só aumenta em qualquer lugar do mundo. Exato, Indira. Bom, e saindo da imprensa, a gente vê agora como está a repercussão das queimadas, primeiro entre as autoridades e já entre algumas figuras carimbadas aqui no La Base. Bom, começando pelo presidente Lula, que até o momento tem tido uma participação pública na discussão tanto tímida, né? No dia 16 de agosto, no X, ele fez um tweet dizendo: estou no Rio Grande do Sul trazendo habitações populares para os atingidos pelas enchentes. Estou aqui, mas também estou pensando nos Yanomami, em Roraima, estou pensando nos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, e no povo do Pantanal, que enfrenta as queimadas. Também estou pensando nas secas do norte do Brasil e na fumaça em Manaus. Quem tem ficado mais na linha de frente no governo é, de fato, a ministra Marina Silva. No último domingo, dia 18, ela deu uma longa entrevista para a Folha de São Paulo. Ao ser questionada sobre uma suposta contradição acerca da queda da taxa do desmatamento e do número recorde de focos de calor, a ministra fez questão de ressaltar que, se todos os esforços e combates feitos nessa gestão, a situação já está grave, imagina se a taxa continuasse a mesma nos governos anteriores. O jornal também perguntou para a ministra como que fica a posição do Brasil diante dos investimentos em combustíveis fósseis. E ela foi tácita, assim. O debate que se coloca no mundo é que aqueles países que são exploradores de petróleo e suas empresas, e eu advogo isso para a Petrobras, não podem ser apenas de exploração de petróleo. Elas têm que ser empresas de produção de energia. Richard, me permite um pouquinho. A Marina tem sido muito importante mesmo no debate, no enfrentamento, né, a esse tema. E a postura dela acaba contrastando bastante, né, com muita gente lá em Brasília, principalmente com a turma do Centrão, só que muitas vezes com a própria turma do governo. Rebeca, mas tem gente lá do Congresso que está tentando se mostrar bem preocupada, mas é com os animais, tá, Rebeca? Eu tô falando aqui da Carla Zambelli, que aparentemente está desesperada com a morte das onças pintadas no Mato Grosso do Sul. A deputada também criticou as críticas que a Marina fez às políticas ambientais do governo Bolsonaro, com a seguinte frase: uma gestão completamente irresponsável que permite tranquilamente que a nossa fauna e flora sejam completamente destruídas. Até quando esse desgoverno vai dar desculpas e jogar a responsabilidade? Bom, é no mínimo irônico que uma das parlamentares mais comprometidas com o governo do ir passando a boiada venha dizer isso. E eu fico pensando, quais serão os votos da Zambelli nos projetos do pacote da destruição que a gente já disse por aqui? Acho que é bem fácil a gente imaginar como vai ser. Richard, hipocrisia como método, né? Essa turma não tem nem vergonha na cara.
Obrigado, viu? Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera para voltar a falar do massacre que já destruiu 80% da faixa de Gaza. Mundo Afuera, com Indira Maga. Bom, hoje no Mundo Afuera a gente volta a falar de Palestina. O massacre na faixa de Gaza, promovido pelo Israel e patrocinado pelas potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, chegou à marca absurda de 40 mil palestinos mortos, sendo cerca de 16 mil crianças. No momento em que a gente se aproxima do 11º mês de conflito. Também já são mais de 92 mil palestinos feridos e basicamente toda a população de Gaza, de cerca de 2 milhões de pessoas, foi deslocada das suas casas e sofre com algum nível de insegurança alimentar ou fome. Segundo a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, Israel já destruiu cerca de 80% dos prédios da faixa de Gaza, além de ter matado mais de 200 funcionários da organização. A agência também afirma que as chamadas zonas humanitárias, regiões supostamente seguras dentro do território palestino, foram reduzidas a apenas 11% do país, gerando uma situação de caos e muito medo entre as famílias deslocadas. Se acumulam os casos de ataques de Israel a regiões totalmente civis, campos de refugiados, estruturas da ONU ou prédios que foram transformados em proteção para a população palestina. A profusão de notícias terríveis vindas da Palestina é tão grande e tão caótica que, sinceramente, a gente até se perde para tentar entender, né? Indira, e no momento em que o massacre em Gaza ocupa cada vez menos as manchetes, é sempre bom a gente lembrar que é preciso seguir falando do tema. O genocídio promovido por Israel é cada vez mais evidente e a pressão internacional segue crescendo, mas por enquanto Netanyahu ainda está conseguindo cumprir o seu objetivo, que é estender a guerra ao máximo para permanecer no poder. Enquanto isso, milhares de palestinos morrem nesse massacre. Pois é, Juliano, e as notícias recentes mostram que a gente está em um momento muito decisivo para o futuro da Palestina e, no fundo de tudo, o Oriente Médio, né, como um todo. Essa semana tem acontecido movimentos para tentar chegar a um acordo por um cessar-fogo no conflito. O patrocinador dessas novas conversas é o Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, que esteve na região nessa semana. No momento em que a gente fecha essa edição do La Base Brasil, o estado da negociação é o seguinte: segundo algumas informações iniciais que foram divulgadas pelo próprio representante dos Estados Unidos, Netanyahu teria aceitado a primeira proposta de acordo apresentada e se comprometido a não apresentar novas demandas, ou seja, o acordo dependia unicamente do Hamas. Mas parece que não é bem isso que aconteceu. Segundo um importante jornal israelense, fontes do país afirmam que Blinken demonstrou uma falta de entendimento ao divulgar essa informação e que, na verdade, Netanyahu continuava a apresentar novas demandas com o objetivo único de atrasar as negociações. Essas fontes também teriam dito que o comunicado de Blinken serviu como um presente ao governo de Netanyahu. Para explicar melhor para quem não está acompanhando de perto o tema, essa tem sido uma constante na postura do primeiro-ministro israelense desde as primeiras negociações. Netanyahu precisa da continuidade da guerra para permanecer no poder, em especial porque a sua coalição política é frágil e depende de partidos totalmente contrários a qualquer acordo com o Hamas. Em tese, se ele aceitar um acordo, seu governo se dissolve, novas eleições vão ter que ser convocadas e ele vai correr um alto risco de ser preso, já que enfrenta diversas denúncias. É isso, Indira. Na prática, o primeiro-ministro israelense massacrou 40 mil palestinos por uma junção terrível de dois fatores:
De um lado tem a ideologia, né, que oprime e confina aí a população palestina há décadas, violando o direito deles ao seu próprio território e a condições aí minimamente dignas de vida. E de outro tem uma agenda absolutamente pessoal, de pura sobrevivência política individual às custas de muita gente. O próprio Netanyahu, o seu propósito é tentar sobreviver até as eleições aí norte-americanas e torcer muito pela vitória do seu aliado Donald Trump, que poderia talvez aí significar um apoio ainda maior para a sua ofensiva sobre a Palestina. Exatamente, Rebeca. Independente da postura de Netanyahu, todos os atores envolvidos nas negociações tratam esses dias como decisivos. Um acordo é muito difícil, mas se tornou ainda mais urgente, principalmente do ponto de vista dos agentes internacionais envolvidos, especialmente os Estados Unidos, que temem muito que a guerra se espalhe na região. Isso porque nas últimas semanas tem um fator novo importantíssimo. Israel assassinou o principal líder do Hamas em um ataque aéreo em Teherã, que é a capital do Irã, violando o território do seu maior adversário regional. Isso aumentou muito as tensões na região, principalmente porque o governo iraniano prometeu retaliar. E o envolvimento dos Estados Unidos nessa pressão por um acordo não é à toa. A gente sabe que eles foram e ainda são os maiores patrocinadores do massacre israelense sobre Gaza. Mas conquistar um cessar-fogo seria um verdadeiro troféu da administração de Joe Biden, que os democratas poderiam apresentar ao país e aumentar a chance de Kamala Harris na eleição. É isso, Richard. Lá nos Estados Unidos, as pressões sobre o tema só crescem e, inclusive, nessa semana, as ruas da cidade de Chicago foram tomadas por manifestantes contra o apoio do país a Israel e em defesa dos palestinos. E por que Chicago? Porque lá que aconteceu a Convenção Nacional do Partido Democrata, que oficializou a candidatura de Kamala Harris à presidência do país. A polícia reprimiu vários dos protestos e aumentou o medo que estava presente na fala de diversos analistas antes da convenção começar, de que 2024 repetisse 1968. Naquele ano, lembrando, atos gigantes contra a guerra no Vietnã transformaram a Convenção Democrata num verdadeiro caos, resultando, inclusive, no famoso caso do 7 de Chicago, em que 7 manifestantes foram acusados pelo governo dos Estados Unidos e condenados por conspiração. Uma coincidência é que em 1968 foi também a última vez que um presidente em primeiro mandato desistiu de concorrer à reeleição no país. Bom, de fato é que em meio aos medos de ampliação do conflito e interesses de todo tipo convivendo no mesmo contexto, quem continua sofrendo é a população da Palestina, que não tem nada a ver com o atentado terrorista do Hamas no ano passado, mas se tornou, na prática, o alvo de Netanyahu nessa ofensiva militar. A história de que essa guerra, entre aspas, é para erradicar terroristas já caiu por terra há muito tempo. E a gente já mostrou isso aqui em vários episódios do La Base Brasil. A gente vai continuar acompanhando a situação dramática dos palestinos na faixa de Gaza. Obrigado, Indira. Agora a gente vai à entrevista do dia com a Nicole Oliveira, ativista socioambiental e diretora do Instituto Araiara. La Base Entrevista. Bom, antes de mais nada, obrigado, Nicole, pela tua participação aqui no La Base Brasil. É um prazer te ter com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Queria começar te perguntando, o nosso La Base hoje foi dedicado, como você sabe, a mais esse momento crítico que o Brasil vive com as queimadas na Amazônia e a fumaça que está chegando agora, inclusive na região centro-sul do Brasil. E eu queria começar te perguntando qual é o impacto do desmonte que o Brasil viveu ao longo dos últimos anos, dos órgãos de fiscalização e controle, o IBAMA, a Polícia Federal e outros, o impacto que esse desmonte tem hoje na dificuldade que o governo vem tendo de enfrentar a ampliação exponencial das queimadas na Amazônia. Bom, o ataque aos sistemas de proteção contra incêndios e preservação ambiental no governo anterior foi programático.
vários biomas, Pantanal, Cerrado, Amazônia, têm sofrido as consequências disso até a data de hoje. Então, o desmonte vai desde ataques e perseguição a servidores e brigadistas, falta de recursos públicos, absoluta falta de recurso para a prevenção de incêndios, teve um incentivo ao avanço das queimadas em áreas públicas e áreas devolutas, para que elas fossem ocupadas pela pecuária ilegal, que avançou em biomas muito importantes, como é o caso do Pantanal, do Cerrado, mas principalmente da Amazônia. E algumas vezes, inclusive, com participações de empresas, como é o caso da JIF. E a intenção desse desmonte se mostrou também na retirada da realização de concursos, de verbas, equipamentos, infraestruturas do IBAMA, redução do número de servidores, estagnação dos salários, retirada de informações relevantes dos sites governamentais. A sociedade civil foi perseguida, foram criadas fake news como se as próprias ONGs ou os brigadistas estivessem colocando fogo na floresta. E todas essas teorias nunca apontaram para os pecuaristas ilegais, os grileiros de terra, que algumas vezes, inclusive, estão associados ao garimpo ilegal, tendo como fogo esse elemento comum de destruição, ocupação dos territórios, expulsão das comunidades indígenas. Então, teve um planejamento desses ataques. As redes sociais foram usadas, Telegram, WhatsApp, principalmente, para esses grupos distribuírem desinformação, ódio e programar a realização de ataques. Teve o Dia do Fogo, compartilhamento de informações sobre a fiscalização chegando. Então, essa realidade, obviamente, agravou e dificultou os estados, os municípios e o próprio governo federal de poder prevenir e fiscalizar, né? E aí também não houve uma grande responsabilização legal daqueles que causaram os incêndios, né? A gente analisou isso no Labase já aqui hoje também, mostrando como que a impunidade tem sido uma grande aliada desse tipo de crime que está sendo cometido na Amazônia e em outras partes do Brasil. Mas, Nicole, em termos mais emergenciais, a gente sabe que reestruturar esses órgãos para combater esse tipo de crime ambiental leva tempo. Concursos públicos, compra de equipamentos, estruturação de bases para o combate aos incêndios, à grilagem, à mineração ilegal e etc. Em termos mais emergenciais, o que a gente deve cobrar das autoridades, seja do governo federal, dos governos estaduais da região e mesmo das prefeituras, para combater emergencialmente essa situação que já passou de todos os limites? Os números que a gente analisou hoje aqui no programa mostram isso. No nível municipal, em todos os níveis, na verdade, a solução começa do repasse de recursos, né? Então, no nível municipal, a gente precisa de recurso para fiscalizar, para comprar equipamentos, capacitar a sociedade civil, tanto a sociedade civil quanto bombeiros e os brigadistas a operar nesse sistema. Hoje, essa estrutura ela é super precária, né? Então, tanto no nível estadual quanto no municipal, e vou falar primeiro do municipal. Os vereadores e os prefeitos, e agora a época de eleição é uma excelente época para os novos candidatos se comprometerem em alocar recursos, pessoas, realizar concursos públicos, remunerar bem esses servidores, para que possam atuar tanto na prevenção quanto no combate dos incêndios que já estão acontecendo. No nível estadual, a gente vê estruturas sucateadas, falta de avião, falta de equipamento, né? Então a gente precisa criar também esse fundo estadual, que tem que ampliar o número de pessoas, funcionários, brigadistas, de 5 a 8 vezes para conseguir efetivamente combater os incêndios. E do ponto de vista nacional, né, a gente tem que criar uma força nacional de brigadistas, de novo, dando recurso e infraestrutura. Então, hoje a gente vê, quando vai combater o incêndio, o soprador não está funcionando, a motosserra não tem combustível, o jet ski também não funciona, o avião que é utilizado é um avião militar adaptado, ou usado ou adaptado, que só tem capacidade para 5, 10 mil litros, isso não é suficiente. Então, nós precisamos de equipamentos, aviões, helicópteros adequados para combater com capacidade de milhares, milhões de litros de água. Fortalecer o INPE e o IBAMA e os servidores do IBAMA, essencial. E aí,
o que eu acho importante falar é que, com o advento das mudanças climáticas, a gente hoje está falando de uma questão emergencial. A fumaça está cobrindo vários estados do Brasil e as pessoas estão adoecendo por causa da fumaça, então é um assunto que a gente está tratando como se fosse uma emergência atual. Mas com as mudanças climáticas, todos os estados precisam passar por uma adaptação de um plano nacional para um plano estadual, e até os municípios, obviamente. E como os ambientes são cada vez mais secos, e as regiões que eram semiárido agora estão ficando áridas, né, a gente vai precisar de uma infraestrutura nova para combater incêndios em proporções muito maiores. Então, além desse combate emergencial, de alocar fundos agora, contratar gente agora, capacitar, a gente também precisa fortalecer uma estrutura para médio e longo prazo. Muito bom. Isso sem mencionar que... Desculpa. Isso sem mencionar que, mesmo alocando recursos necessários, ainda tem uma grande presença do poder econômico e dos grileiros e dos fazendeiros, que são os grandes responsáveis por esses crimes ambientais, entranhados na estrutura do poder público local, elegendo vereadores, elegendo prefeitos. Não vai ser uma batalha fácil, como eu posso supor. Eu queria terminar te perguntando exatamente isso, Nicole, que a gente sempre se depara com o argumento de que o manejo do fogo nessas regiões é uma prática tradicional, né, que se usa queimadas e, portanto, o que nós estamos vivendo agora é um ponto fora da curva, porque tem a ver com as mudanças climáticas, com o clima seco. A gente analisou esse argumento aqui no Labase. Como é que a gente enfrenta esse argumento, sabendo que o uso do fogo é uma técnica tradicional, mas como é que a gente pensa nessa dinâmica adaptativa que você está mencionando aqui, para enfrentar uma mudança que não vai passar no ano que vem ou daqui a 2 anos, uma mudança que veio pelo menos por um médio e longo prazo? Como é que a gente enfrenta esse argumento, sabendo desde já que só mudanças na legislação não são suficientes? A gente precisa também mudar a cultura de quem está lá na ponta, vendo como natural esse tipo de crime. Certo. Bom, as mudanças climáticas, elas vieram para ficar. A gente não tem projeção nem modelagem que demonstram uma melhoria na questão da crise climática nos próximos 30 anos. Especialmente se nós continuarmos aumentando as emissões como estão acontecendo agora. Vocês já, inclusive, devem ter coberto esse assunto anteriormente. Então, cada bioma tem um tipo de solução diferente, porque, lógico, cada espécie de clima demanda um manejo diferente. Essa técnica de botar fogo como manejo agrícola, né, para abrir espaço e disponibilidade para área de plantio ou pecuária, é realmente muito antigo, amplamente utilizada, mas hoje nós temos técnicas sustentáveis, que são viáveis e de baixo custo, que podem e devem ser implementadas. O que acontece é que essa técnica da queimada, além dela contribuir para a redução da biodiversidade, para as fumaças tóxicas que estão contaminando outras cidades, e o ressecamento do solo, que prejudica inclusive a própria agricultura. Essas terras, elas ficam improdutivas e aí tem que se abrir um novo território para plantio ou pecuária. Então ela é, por si só, insustentável. E agora, especialmente com as mudanças climáticas, com a umidade do solo sendo perdida cada vez mais rápido e a vegetação também sendo perdida, essa atividade está praticamente inviabilizada, né? Então hoje a gente tem Embrapas e Ematers em todos os estados brasileiros que estão desenvolvendo pesquisas e técnicas de manejo de áreas agrícolas ou de pecuária que já são utilizadas em várias partes do Brasil, como, por exemplo, o Paraná usa bastante. Né? Então, a gente tem que investir em ampla capacitação dos sindicatos rurais, de trabalhadores, os sindicatos patronais, dos municípios, cooperativas agrícolas, e para que todos que hoje plantam ou criam gado saibam utilizar essas técnicas e possam utilizar porque elas, inclusive, são de baixo custo. Uma outra questão é que, e aí essas técnicas podem ser rotação, plantio direto, recomposição orgânica do solo, para que o solo não fique tão seco. Tem muitas alternativas, né? E aí, uma das questões que volta à sua pergunta primeira, que é sobre soluções emergenciais, nós pensamos que é possível implementar um sistema de rastreabilidade dessa proteína, seja vegetal, seja animal, aonde tanto se rastreia se aquele produto veio do
do desmatamento ilegal ou não, mas também se está utilizando técnicas de plantio que são sustentáveis ou não, e é uma outra forma de se incentivar também que essas técnicas de manejo sejam usadas. Excelente, excelente. Não é porque uma técnica é tradicional que ela é boa por si só e tem que ser perpetrada para sempre, né? Se a gente tiver outras tecnologias mais sustentáveis, que acompanhem as mudanças do nosso tempo, dos padrões de consumo e produção, tanto melhor. Nicole Oliveira, uma das maiores lideranças socioambientais do país, obrigado pela tua participação aqui no Labase Brasil. As portas estão abertas para outros momentos como esse. Muito obrigada, Juliana, eu que agradeço e obrigada pelo convite. Obrigado. É isso, a gente termina aqui mais uma edição do Labase Brasil. No roteiro e pesquisa estão o Cauê Scarim e a Jana Maurer. A direção de produção é do Cláudio Zamboni. Direção de arte e o Switcher com o Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues. E na assistência de direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. E na operação de áudio, Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo e a locução é do Fernando Buziano. O Labase Brasil é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @Labase Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.